Segredos revelados. Já falei sobre o segredo da infelicidade. Se você quer ser infeliz, seja egoísta. Você vai conseguir isso. Já falei sobre o segredo do fracasso, que é nós vivemos baseado nos papéis da nossa vida. Construímos nossa dignidade naquilo que fazemos e não em quem somos na pessoa de Jesus. Já falei do segredo do desperdício. Quer desperdiçar uma vida? É você viver sem paixão. E você passa por essa vida em branco. Você sente que não adicionou nada, não deixou nada. No final você corre atrás de outras conquistas e perde a essência da vida. Porque no final o que importa é aquela pergunta de Jesus: você me amou? Que é a pergunta para Pedro. Então, quer desperdiçar sua vida? É você se entregar uma vida sem paixão. Você perder as paixões, principalmente, em primeiro lugar, pela pessoa de Jesus. E hoje eu vou falar sobre o segredo de algo que também é ruim, é prejudicial, que também nos faz mal, o segredo da religião. Porque a religião é algo tóxico, é algo perigoso, é nocivo, e embora muitas vezes nós nos apropriamos da religião, eu, por exemplo, sou considerado um profissional religioso. Eu sou chamado de clero religioso ordenado. E embora nós nos apropriamos da religião, a religião tem os seus perigos. E se você quer se tornar uma pessoa assim muito chata, muito insuportável, seja uma pessoa religiosa, você vai conseguir. Eu queria abrir com vocês o Evangelho de Lucas. Terceiro evangelho na Bíblia. Lucas, esse grande evangelista, ele narra para nós um episódio curto, mas muito interessante. Se encontra lá no capítulo 18, o versículo 10. E diz assim esse texto: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. Deixe de antemão explicar cada um deles. O fariseu, de novo, estamos diante dessa figura bem mencionada, muito mencionada nos evangelhos. É uma seita dentro do judaísmo, é um grupo dentro do judaísmo e de homens que eram muito bem respeitados pela sociedade, um exemplo de pessoas a ser seguidas, eram figuras religiosas, ícones de piedade. Você quer apontar um homem que ele observava minuciosamente a lei de Moisés e que ele tentava transportar tudo na vida prática dele, nos mínimos detalhes, em todas as questões. Está aí então a figura do fariseu. De modo que as pessoas olhavam para esses homens e elas vislumbravam que elas deveriam ser, mas não são. E é claro que nós temos um conceito um tanto recriminativo para os fariseus, isso por conta dos conflitos que eles tiveram com Jesus. Mas, naquela época, os fariseus eram muito bem vistos, eram almejados, eles eram os gabaritos da lei de Moisés. E aí, então, outro personagem que temos aqui, ambos subiram ao monte para orar, o fariseu, o outro personagem publicano. Publicano, também chamado de cobrador de impostos. Os romanos, vocês sabem, tinham suas colônias nessa época. Judá, Israel e todas as tribos eram governados pelo Império Romano, que levantava pessoas para fazer o trabalho sujo para Roma. Os próprios judeus, vários deles se levantavam como publicanos, para tirar imposto dos seus conterrâneos, dos próprios judeus. E os judeus detestavam os publicanos porque eles os consideravam traidores. Fazendo esse trabalho sujo para Roma, eles não somente patrocinavam o domínio romano, jogando dinheiro lá para Roma, mas também eles se lucravam, eles pesavam a mão nos impostos, eram gananciosos, eram considerados pessoas que abandonaram a tradição, a fé de Moisés e se entregou à fé secular, ao mundo secular, aos caprichos de Roma. E eles eram considerados também pessoas com balança enganosa, que tomavam pouco, tinham caixa 2 ali para eles.
Então, eles não serviam de qualquer referencial para os judeus. Muito bem. Hoje, talvez, nós diríamos mais ou menos assim. Foi um batista subir no monte, orar no templo, e o outro cara rolado em tudo quanto é lista do Lava Jato, né? Tipo, a escória da sociedade, aqueles que todo mundo aponta o dedo, esse não é ninguém. Então guarda essa cena. Então o fariseu em pé, versículo 11, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo e tudo quanto ganho. Tudo isso que ele está dizendo é verdade. Porque o fariseu, de fato, ele não era ladrão, não era adúltero, nem corrupto. Se tinha uma classe na sociedade judaica que poderia dizer isso categoricamente, eram os fariseus. E ainda mais, eles davam dízimo, e a lei de Moisés dizia que o povo judeu deveria jejuar uma vez por ano. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Era incrível. Você quer entrar na deles? Jejuar 2 vezes por semana? Legal, né? 2 vezes por semana. Então, eles excediam a lei até nessa questão. Eles eram pessoas extremamente dedicadas em sua piedade religiosa. E diz o versículo 13. Mas o publicano ficou à distância, nem ele ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo, Jesus falando, que este homem, o publicano e não o outro fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Com isso eu quero dizer o seguinte, que eu, Fábio, cresci no ambiente religioso. Eu sempre participei, como um bom crente, filho de pastor, da escola bíblica dominical, estava lá presente todo domingo de manhã. Vocês reclamam que é 9h30? Na nossa era 8h30. Estava presente no culto da manhã, fui em todos os cultos de noite, estava presente nas reuniões de oração, eu fazia evangelismo, visitação, trabalho voluntário, estava em tudo. Eu batizei aos 9 anos de idade, aos 25 anos me tornei pastor, o que sou até hoje. Eu posso dizer para você que eu me considero um religioso, porque eu aprendi todas as falas, eu aprendi os maneirismos religiosos, eu aprendi os mecanismos religiosos, o que você não pode fazer, porque você pode ser excomungado, você pode ser taxado, e aqueles outros pecados assim que, tipo, todo mundo aceita no meio do religioso. Eu aprendi a cantar hinos, eu aprendi a ler a Bíblia depois de Apocalipse. Vocês conhecem isso? Termina Apocalipse e vem um cantor cristão. Eu aprendi que o cantor cristão é quase que inspirado também. Eu aprendi umas coisas meio loucas. Eu aprendi também a fazer oração em público, bem bonito. Eu aprendi a dar o meu dízimo. Eu aprendi a encarnar toda essa etiqueta religiosa. Então, tudo isso que eu estou falando, meus queridos, é cultura religiosa. E eu cresci envolvido com essa prática. Mas eu fui descobrindo na minha vida pessoal, dentro da minha casa, com os meus irmãos, ali na minha adolescência, na minha juventude, e também nas experiências que eu tive nas diversas igrejas que eu convivi, que se tem um poder que nos pode afastar de Deus, é a religião. A prática religiosa, poucas coisas têm o poder para nos levar tão longe de Deus quanto a religião. Porque nesse sistema religioso eu aprendi que os ladrões, os corruptos, os adúlteros, não são os nossos. Os nossos aqui não são nada disso. Os ladrões, corruptos e adúlteros estão lá fora. Então existe o trigo e o joio. Eu sou trigo, o joio é lá. E de vez em quando aparece um joio dentro da igreja. E esses são aqueles que são trigos, parecem trigos, mas são joios. E como é que a gente descobre os joios? Só esperar. O tempo vai dizer. E aí quando ele aparece, vem a disciplina. Se ele não aceita a disciplina, a submissão, né, que a disciplina muitas vezes era quase um convite para a pessoa ir embora.
Então a pessoa sai da igreja. Quando ela sai da igreja, a gente fala o quê? O que a gente fala? Tá vendo? Não disse? Era joio. Saiu porque não é dos nossos. Então, não sei se foi isso que os pastores quiseram me ensinar, mas foi o que eu aprendi. Foi o que eu li nas entrelinhas. Né? Foi o que eu percebi, peguei no ar. E à medida que eu fui caminhando com Jesus, e o Espírito Santo foi me dando discernimento que veio dele, não veio de mim, porque eu também pensava a mesma coisa, eu fui entendendo que essa forma de pensar não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Deus me fez enxergar a diferença evangelho, cultura evangélica. Duas coisas que muitas vezes se opõem radicalmente, como a exemplo desse cenário que temos do fariseu subindo ao monte. E no capricho de dizer, eu não sou como ele. Obrigado, Senhor. Parabéns, Deus, por ter um filho como eu. O Senhor deve estar muito orgulhoso de mim. Olha só que maravilha. Não faço como ele. Eu sou trigo, o resto é joio. Interessante como que a religião, ela tem essa característica intrínseca nela de nos levar para o caminho da prepotência. E eu fui percebendo que muitas pessoas dentro da igreja, aquela que nós julgávamos, os nossos, um dos nossos, também eram corruptos, adúlteros e ladrões. Para não dizer eu. Eu fui percebendo isso. E que o joio, na verdade, é todos nós. Todos nós estamos envolvidos nisso. O problema é que eles, e nós, que eu cresci nesse ambiente, éramos religiosos, e por conta disso nós fomos enganados. Porque a religião, ela constrói algumas mentiras na nossa mente. Ela incute na nossa cabeça alguns enganos, algumas ilusões. Eu vou falar 3 apenas hoje. E o primeiro que eu acredito que a religião constrói na nossa mente é o senso de virtude. O senso de virtude, assim como o fariseu tinha que subiu ao monte aqui. Um senso de que eu não sou como os outros. Um senso de que, por eu não ser ladrão, corrupto e adúltero, eu sou melhor. E é claro que como crentes humildes, nós não saímos falando por aí que nós somos melhores. Porque isso aí seria um absurdo, seria uma prepotência muito grande da nossa parte. Mas nós só pensamos, não falamos. Só pensamos. Como foi a oração do fariseu? Ele não pronunciou. Ele falou que orou não pronunciadamente, né? Ele orou no seu coração. E a religião, ela infunde em nós esse senso de justiça própria, de que nós somos pessoas resolvidas, mas os outros são alienados. De que nós somos bem instruídos por Deus na sua palavra, os outros são tudo desviados, condenados. Que nós somos privilegiados, os outros são ímpios e devem colher as consequências dos seus atos. E que nós somos vitoriosos por isso, mas os outros são sofredores. E não é que esses conceitos estão errados em si, mas nós pegamos e adotamos como se Deus estivesse com favoritismo agora. Porque somos religiosos. Como se fôssemos o fariseu mesmo, subindo ao monte. Ó Deus, está vendo o que eu pratico? Não sou como eles. Deus, parabéns, é isso mesmo. E nós usamos isso para nós. Eu cresci em congressos batistas. Fui em muitos deles. E ouvia a seguinte frase, era falada vez ou sempre. Porque nós, batistas, não somos como os outros. Nós temos a mente sensata, nós somos o povo da Bíblia, do entendimento, do discernimento. E o que ficava implícito nisso? Que o resto é tudo ignorante. O resto é tudo burro, inadequado, confuso, são infantis, não sabem fazer culto, fazem espalhafatadas, se bobear nem são crentes, nem têm o Espírito Santo, porque nós temos o Espírito Santo e temos a verdade que está em nós não combina com o que eles estão falando, então logo eles talvez nem tenham o Espírito Santo. Mas nós somos o povo da Bíblia! Aleluia! E aí a gente aplaude. Eu confesso que eu realmente comecei a perceber que, de fato, nós não somos como os demais. Nós somos piores.
eu vi que aquela fala do fariseu acontece conosco. Foi o ambiente que eu cresci. Talvez você não cresceu num ambiente assim. Talvez os seus desafios, as suas barreiras religiosas fossem outras, mas eu tive essas barreiras religiosas. E nós achamos que nós conhecemos muito da Bíblia, que entendemos muito de Deus, mas o que nós estamos vendo à nossa frente é tão somente a religião. Nós achamos que estamos caminhando com Jesus, quando na verdade nós nos encontramos sozinhos, agarrando apenas em nossos dogmas. Dizendo que Deus, porque as doutrinas que minha denominação tem são essas, você tem que se encaixar dessa maneira, e todos os seus mistérios são explicados assim, Deus, tudo bem? Porque o que não for assim, Deus, não serve para mim. Então não é de Deus. Então nós julgávamos detentores da verdade também. Detentores das formas, inclusive. O jeito certo de adorar a Deus é assim, música com bateria muito ritmada não é de Deus. Não é. Não pode ser de Deus. E aí eu fui vendo, por meio do discernimento do Espírito Santo, que isso começava a me causar um certo nojo, uma certa revolta, uma angústia. Porque a religião, ela quer nos qualificar com as insignificâncias dos rituais e as míseras caridades que fazemos em nome da religião, enquanto Jesus quer nos transformar com o poder imensurável do Evangelho. E nós brincamos desse jogo religioso com Deus. E é claro que não de maneira aberta, é claro que às vezes não de maneira tão perceptível, porque foi de anos e anos caminhando dentro da minha religião que eu finalmente pude perceber algumas coisas. Estou para descobrir outras ainda. Mas não é minha religião, não é problema com o batista, é o problema com o ser humano, que ele tenta encontrar na religião as respostas para as suas necessidades, e diante disso ele cria fórmulas e dogmas que tentam encaixar Deus ali dentro desse caixote pequeno. Veja se nós não fazemos isso. Nós estamos na luz, os outros estão nas trevas. Agora imagina você não da igreja ouvindo isso. Tá? Nós somos detentores da verdade, logo os outros são mentirosos. Desculpa aí se você não é dos nossos, você é um mentiroso. Dizemos que nós temos o Espírito Santo, os outros não têm o Espírito Santo. Nós dizemos que somos filhos de Deus, os outros são apenas criaturas. Né? Nós dizemos que seguimos a Jesus e não mais aos falsos ídolos que os outros seguem. Nós temos o Deus verdadeiro. Nós dizemos que somos... Não dizemos, pensamos que somos melhores. Raciocinamos isso. E não proclamamos, assim como o fariseu não proclamava. Mas diante de Deus havia uma oração. Havia essa ênfase. Senhor, obrigado, porque agora eu não sou como os demais. E será que nós não somos? Será que nós também não somos ladrões, corruptos e adúlteros? Aliás, tem um sermão de Jesus do Monte que ele revela que nós somos muito piores do que imaginamos. E que os nossos juízos a respeito do que é corrupto, ladrão e adúltero está longe do nosso conceito religioso. Ele fala assim: você não adulterou? A religião aplaude. Parabéns, vai orar no monte, diga ao Senhor agradecendo que você nunca adulterou. E Jesus fala assim: nunca adulterou? Já olhou para uma mulher com olhos impuros? Então considere-se um adúltero. Espera aí, como é que é? É isso mesmo. Você acha que você não é ladrão? Você já teve balança enganosa na sua vida? Você acha que não é assassino? Já odiou seu irmão? Então você cometeu homicídio no seu coração. Espera aí, como é que é? Então Jesus ele vem, que é o Sermão do Monte, que nós conhecemos, Mateus 5, até o capítulo 7, ele vem desbancando esse mecanismo religioso que construímos e que nos traz o certo conforto de poder dizer que somos favoritos. E à medida então que eu fui caminhando com Jesus, eu fui tendo que lidar com esses dilemas do meu coração, com angústias do meu coração, de
reinterpretar o que é vida cristã. Reinterpretar esse lance de igreja, como é que eu vou, como é que a gente adora, como é que lê a Bíblia. E não é que eu não tive bagagens positivas do meio que eu cresci, tive várias e muitas, e sou grato a Deus por isso, sou grato a Deus por homens que Deus levantou no meio batista e que influenciaram tremendamente a minha vida. Mas no meio de tudo isso eu tive que enxugar muita coisa, que não fui eu, foi Deus me mostrando, foi Deus me revelando. Agora, uma vez que nós temos essa mentalidade de que eu sou trigo, o resto é joio, fica muito difícil eu tratar o outro ou achar que o outro é igual a eu. Quer um exemplo? Tá aqui, pastor. Esse cara aqui, ele se pronunciou homossexual. Tá aqui, ó, pastor. Esse aqui tá no processo de lava-jato. Aqui, ó. Tá uma delação aí, tá rolando o nome dele aí em todo lugar. Se torna muito difícil eu, uma pessoa religiosa, falar assim, pois é, mas eu sou exatamente como ele. Eu sou igual a ele. Não consigo pronunciar isso. Minha religião não deixa eu falar isso. Eu não consigo falar, você é igual a mim. Porque eu acho que pelas escolhas morais que eu fiz, pelas decisões que eu tenho e pela minha fé que é muito valiosa, eu sou um pouquinho melhor do que eles. Eu não acho que eu sou igual a ele. Eu acho que eu sou melhor. Eu trato como se ele fosse igual, mas no meu coração eu falo assim, olha, você precisa crescer como eu, você precisa estar onde eu estou. E aí eu tenho esse negócio que o fariseu tem. Eu tenho dentro de mim isso. Que a religião constrói isso. Nós julgamos pelo que sabemos e pelas escolhas que fazemos, que somos melhores do que as outras pessoas, e por conta disso, de nossas virtudes, os outros sofrem, a gente não. Os outros não têm virtude. Então eles sofrem, tem que sofrer mesmo. Mas eu que tenho virtude, eu não sofro. Não desse jeito. E quando nos tornamos essa pessoa, então, com senso de virtude, aí acontece algo bem interessante. Nós começamos a achar que não precisamos mais de Deus. Eu tenho virtude, não preciso mais de Deus. Nós começamos a chegar diante de Deus e falar assim, Deus, obrigado, porque eu sou essa pessoa maravilhosa. É claro que a gente não é tão cínico com Deus. A gente capricha no nosso vocabulário. Mas no nosso coração a gente pensa, Senhor, obrigado porque eu não sou como esses crentes que ficam pulando de igreja em igreja, não. Eu sou um crente fiel mesmo. Aqui, ó, quantos anos estou aqui? Obrigado porque quando eu batizei para valer. Não sou como outros que batizam nas águas e sai por aí fazendo o que quiser. Obrigado, Senhor, porque ó, eu sou fiel na frequência do culto como ninguém. Obrigado, Senhor, porque eu sou tudo isso aí. Ó. Obrigado, Senhor, é mérito seu, Senhor. Eu dou dízimo ao Senhor. Obrigado, Senhor, que eu tenho compromisso com o Senhor, enquanto parece que muitos brasileiros aqui não têm compromisso é com nada. Eu fico revoltado com isso, mas eu tenho compromisso com o Senhor. Olha meu histórico, olha minha frequência, olha nos números de entradas da igreja, está lá meu nome. Eu dou, eu contribuo. E essa é uma mentira que a religião constrói em nós. É lamentável. Senso de virtude. A segunda mentira que a religião sutilmente constrói em nossa mente é que nós já atingimos o auge da nossa espiritualidade. Que nós já chegamos lá, já nos tornamos pessoas resolvidas, a nossa vida já foi equacionada e que agora é só pular nos braços de Jesus e seguir à frente que a gente já está lá. A verdade é o seguinte, que quando nós tivemos um encontro com Jesus, estávamos nas trevas, os nossos olhos foram descortinados diante dessa luz do Evangelho. E que agora não terminou nada, só começou. É agora que o caminho da vida foi apresentado a nós. Nós estamos no começo de uma jornada. Nós agora temos que seguir uma vida toda com Jesus. O caminho foi nos introduzido, amém. Isso é a conversão, o Evangelho. Agora precisamos viver a experiência da conversão. Não tem nada resolvido. Muito pelo contrário, é agora que a gente viu quantas coisas precisam ser resolvidas na nossa vida e elas vão sendo com Jesus ao nosso lado. Então, a experiência do Evangelho não é uma experiência já chegou, mas é uma experiência começou. E nós precisamos lembrar disso, porque nós temos novas descobertas como crentes na nossa caminhada de Jesus. Olha, eu fico pensando, tem tanta coisa
que eu não consigo nem imaginar que Deus tem proposto para mim na transformação do meu caráter, que eu nem estou pronto ainda para isso, porque eu tenho muitos precedentes antes disso que eu preciso ir caminhando com Jesus para Ele mudando em mim. Porque, vez ou outra, eu me vejo muito orgulhoso, muito vaidoso, muito meio fariseu, assim, sabe? Eu fico angustiado com isso, e é isso que eu consigo ver. Imagina as coisas que eu não vejo. Eu entendo que então Deus ele vai fazendo esse trabalho em mim, novas descobertas, Ele vai me dando novas sedes. Hoje eu tenho sede de Jesus e falo, mas amanhã você vai ter uma sede diferente. Você vai me entender de um jeito diferente, assim, que você fala, porque para cada dia a gente tem uma fome diferente, não é? Semana passada talvez você estava com fome, você foi na churrascaria e satisfez a sua fome com picanha. Mas hoje você fica com fome de novo. Aí fala assim, não, mas hoje não é picanha mais não, hoje é feijoada, hoje é feijoada. E aí Deus é assim, Ele nunca esgota nos recursos de mostrar a beleza de quem Ele é. Ele vai nos dando apetites diferentes. A gente não chegou em lugar nenhum, a gente está experimentando todos os dias esse Jesus. Nós não atingimos nada. E essa questão que na religião nós pensamos assim, já vi esse versículo, já sei, memorizei, já fiz devocional, já fiz o pão diário todo, já li 3 vezes, já sei de Deus, já domino como o Espírito Santo atua no nosso meio. É desse jeito que Ele atua, não é do outro jeito. E a gente vai ditando, a gente fala, já sei, já cheguei. E aí então você virou o supra-sumo espiritual, você é intocável, você não pode ser contrariado, você sabe tudo, desculpa que eu cheguei agora, você está há 30 anos nesse sistema religioso. Você sabe, eu não sei. E a gente vai construindo isso dentro de nós, achando que nós chegamos já lá. Que eu sou espiritual. Quando na verdade é a grande maldição da religião. Uma mentira descarada para nós. Que quem revela a nós a mentira não somos nós. Não sou eu, mas é Jesus. Porque diante da sociedade, as pessoas aplaudiam os fariseus. Jesus mesmo falou, olha, se a sua fé não exceder dos fariseus, vocês não vão entrar no reino de Deus. Mateus 5. Fala, Senhor, você está de brincadeira, porque os fariseus é o que nós elogiamos. Eles são os ícones daquilo que nós devemos ser. E você está dizendo que se eles não, que a minha fé não exceder a deles, eu não tenho parte desse reino. O que Jesus está fazendo então, Ele está desbancando o mecanismo religioso que eles construíram lá e que nós continuamos construindo até hoje. Com outras roupagens, com outras linguagens, com outra cultura, mas o mesmo problema. Mecanismos que abafam, que sufocam o Evangelho. Porque quando uma pessoa ela vem à igreja, o que ela precisa não é de frequência na igreja, não é de participar de grupos pequenos, não é de cantar bonito no louvor, e muito menos de dar dinheiro. O que ela precisa não é nada disso. O que ela precisa é da pessoa de Jesus Cristo, da graça dele, de ela conhecer o amor e de ter uma relação pessoal com ele, de encontrá-lo como um Deus não apenas transcendental, mas um Deus amigo, de braço estendido, aquele que morreu na cruz por ela, por amor. Eu não posso vir com outra mensagem a não ser essa. Porque por mais que eu gosto que as pessoas frequentem os cultos, que eu incentivo que vá aos grupos pequenos e que nós sejamos generosos a Deus nas nossas ofertas, eu entendo que nada disso faz sentido, é útil, a não ser que primeiro a pessoa entenda quem é a pessoa de Jesus Cristo. Agora, a religião, ela inverte o processo. Ela inverte tudo. E se você então não faz o que eu acho que você tem que fazer, logo você é um joio. Um dia, talvez, quem sabe, pela graça de Deus, você se torna como um trigo, mas você vai ter que provar o contrário. Então, quem é o religioso aqui? Quem é que tem o senso de virtude? Uma pergunta bem interessante. Qual é o lugar mais fácil de encontrarmos pessoas religiosas? Pensou nisso? Seja bem-vindo, igreja. O lugar mais fácil de acharmos essas pessoas
Então, a luz do Evangelho, essa luz do Evangelho vem e que me ilumina, ela não mostra as minhas virtudes. A luz do Evangelho vem e ilumina para eu enxergar as minhas misérias. Entenderam? É o que está dizendo. A luz do Evangelho que acende sobre nós não é para iluminar as nossas virtudes, mas para fazer a gente enxergar a nossa miséria. Não é que quem está na luz é bom e quem está nas trevas é mal. E aí, agora a gente está na luz. Então, não, quem está na luz vê que é mal. Porque antes nós estávamos cegos, nós achávamos que era alguma coisa, nós achávamos que poderíamos agarrar a vida e conduzir do jeito que nós quiséssemos a vida, mas nós estávamos nas trevas. Nós não tínhamos consciência da nossa sujeira, do nosso mal. Mas quando o Evangelho nos iluminou, o que nós vimos não foi virtude, foi miséria. Então, qual é a diferença de quem está na luz e quem está nas trevas? Quem está na luz sabe que é mal. Quem está nas trevas desconfia que é mal, mas ainda acredita que pode ser bom. Essa é a diferença. O que tem de melhor aqui? Nada a não ser que a graça de Deus me mostrou a minha sujeira. Qual a minha fala? Eu sou farinha do mesmo saco que todo mundo. Põe prostituta, homossexual, corruptos na política, vocês estão cansados de ouvir? Põe quem que você quiser ali. Em nome de Jesus, diante de Deus. Eu sou um com eles. E se eu posso falar alguma coisa, seria: obrigado, Deus, porque eu tenho consciência da minha miserabilidade. Que afinal de contas são as palavras do publicano. Senhor, o Senhor sabe. Senhor, eu clamo pela tua misericórdia. Eu sou igual. A terceira e última mentira que a religião constrói na nossa mente é essa de que nós podemos domesticar Deus. Deus é domesticável. Como que nós domesticamos Deus? Nós achamos que Deus ele vive de plantão no balcão, assim, ele tem um balcão de atendimento, e que a igreja é o lugar físico desse balcão de atendimento de Deus, e que lá ele existe para nos poupar de sofrimento, para evitar os meus sofrimentos e para abreviar as situações difíceis na minha vida, que elas sejam encurtadas, situações de desconforto. Então, eu vou até esse lugar para colher desses benefícios. Na religião, nós achamos que nós podemos entrar assim numa bolha protetora e que Deus vai, em nome de Jesus, pelas promessas que eu tenho, me fazer um ser intocável. E que agora, porque eu estou dentro dessa bolha e sou fiel, eu não colho mais sofrimento na minha vida. Isso é uma ideia religiosa. Na religião, nós achamos que Deus, nós vamos a Deus não com um fim nele mesmo, mas como um meio. Ou seja, Deus é meu funcionário. O que eu quero não é Deus. O que eu quero, Deus, é isso do qual eu sempre quis e nunca mudei. Não tem conversão aqui. O que tem é o que eu quero. E aí então, já que não muitas coisas deram certo na minha vida, eu vou atrás desse negócio aí que o pessoal fala de evangélicos, de igreja, que é até legalzinho, e aí eu vejo Deus a meu favor. Porque não é legal você não somente ter dinheiro a seu favor, família, sociedade, enfim. E Deus, por último, aí maravilha, adicionou. Então eu uso a religião, essa proposta que inventamos, para domesticar Deus a meu favor. Para que ele seja o meu funcionário. Para que ele se torne o meio para a minha prosperidade. E aí Deus, a nossa também outra ideia religiosa, que Deus ele compensa minhas irresponsabilidades, minhas péssimas escolhas, e até mesmo a minha imoralidade e ignorância em troca da minha fé, dos meus rituais. A religião nos faz essa armadilha. Você se sente um lixo irresponsável, um alienado de Deus. Mas aí como é que você recompensa tudo isso? Caras, vai nos rituais que a tua religião oferece. E aí você tem muitas opções, porque na nossa igreja você pode ir em vigília, grupo pequeno, e participar de todas as atividades, falar, pastor, agora eu mudei, vou servir, tem espaço aí no louvor, vou fazer. O que você está tentando no seu coração é compensar
as suas irresponsabilidades. Isso é um caminho religioso. E aí, nessa religião, nós achamos que Deus, ele deve tratar a gente com favoritismo, porque veja só a nossa vida. E aí acontece algo ruim no outro, fala, tá vendo? É porque não é fiel. Se fosse fiel, não estaria colhendo as consequências dos seus erros. E aí nós vamos construindo isso aí. É interessante que a pessoa religiosa, ela fica presa nas superficialidades. Ela não consegue falar coisas incontáveis, imensuráveis. Por exemplo, ela fala de dízimo e dinheiro, mas ela não consegue viver a generosidade. Ela fala de dogmas e rituais, mas ela não consegue viver a experiência da graça de Deus na sua vida. Vocês estão percebendo a diferença? Como é que você mensura o tamanho do amor de Deus por você? Me conta sobre isso. Você tem como trazer um número? Dízimo você traz número, frequência você traz número. A religião lida com a superficialidade das coisas contáveis. O Evangelho de Jesus lida com o imensurável. Nós não temos como contar. Me diga no seu coração o que é o novo nascimento. O que é essa experiência na sua vida? Você consegue explicar isso? A religião, ela tenta tirar o encantamento por Deus e colocar um encantamento no sistema que criamos. E, por final, em nós mesmos. O Evangelho de Jesus aponta para o encantamento e o mistério tão somente de Jesus. O Evangelho, ele deixa o mistério onde está. Na religião, nós perguntamos, como eu agrado Jesus? Ah, boa pergunta. Está aqui uma listinha, vai fazer. Quando perguntamos para o Evangelho, como eu agrado Jesus? Olha Jesus. Aí quando nós olhamos Jesus, o que a gente responde? Se não fazer como todos os personagens que olharam a Jesus sem essa barreira religiosa. Debruçar aos pés dele. E falar, Senhor, eu te amo. Eu te amo. É por isso que eu dou tudo o que eu tenho. É por isso que essa é a minha vida, eu te amo. Então perceba como a religião ela tem essa tendência de construir mentiras em nossa vida. Então, enquanto a religião quer nos qualificar com as insignificâncias dos rituais e caridades miseráveis que nós construímos, Jesus quer transformar nosso interior com o poder imensurável do Evangelho. E aqui nós voltamos de novo com a figura do publicano, que ele subiu até ao monte respeitando quem Deus é. Quem Deus é? O publicano, ele não subiria ao monte se ele achasse que Deus o iria consumir. Ele foi confiando na misericórdia de Deus. Quem sabia experimentar muito mais a graça e a misericórdia de Deus não era o fariseu. O fariseu tinha as informações sobre. O publicano vivia. O publicano experimentou. Porque, veja se não, esse é o único jeito de nós chegarmos até Deus. Com esse quebrantamento. De que nós somos iguais a todo mundo, até mesmo aquelas pessoas que a nossa religião tem a tendência de condenar. Que não há diferença de um assassino, de uma prostituta, da minha pessoa. Mas que mesmo assim, eu posso ir até Jesus. No entendimento de que Ele me aceita. Não pelos rituais que outrora eu fiz e que me deu a condição de chegar aqui. Não, porque eu não fiz nada. Mas porque Ele é misericordioso. E essa expressão do cristianismo. O cristianismo, ele deixa de ser uma religião quando nós nos quebrantamos na pessoa de Jesus Cristo tão somente e abraçamos a tua graça. Do contrário, o cristianismo serve de boa religião, sim, e ela vai muito bem. Obrigado. E daquilo que nós podemos apontar e até condenar
os outros, porque eles não são dos nossos, né? Na verdade, nós somos exatamente igual, porque estamos vivendo do mesmo jeito. A única diferença de nós para com os outros deveria ser tão somente essa, de que a gente acredita que a misericórdia de Deus vai nos poupar. Que a gente acredita que quando entra nessa igreja, Jesus vai nos aceitar, não é pela semana bonitinha que a gente viveu, embora nós tentamos, mas pela graça de Jesus. E essa esperança que nós temos, essa mensagem que nós temos para esse mundo desiludido, para esse mundo que talvez está cansado de ouvir de religião. Ah, você é batista? Ah, logo se percebe. Ah, você é neopentecostal? Logo se percebe. Ah, você não é nada, é ateu? Logo se percebe. Ideologias, conflitos ideológicos nós percebemos bem fácil. Mas e quem é apaixonado por Jesus? Onde estão essas pessoas? Quem são aqueles que vão até Jesus e se lançam aos pés dele e não permite que a religião o defina? Porque essa é outra questão também. Quando nós não encontramos a nossa paixão em Jesus, a nossa dignidade em Jesus, nós tentamos encontrar os nossos papéis e um deles é o religioso. Nós tentamos ser bons religiosos para encontrar alguma dignidade. Um religioso, quando tem oportunidade, ele gosta de falar, dar alguma pincelada com um tom humilde de que ele faz alguns rituais legais que os outros deveriam copiar. Todos nós temos uma roupagem religiosa em nós. Porque é muito difícil a gente vir aqui na igreja e Jesus de uma vez toda, assim, já tirar de nós tudo isso aí. Lembra que a gente está no caminho, não é? A gente não é resolvido. Eu cresci 20 anos num tipo de pensamento e Deus foi me mostrando. E aos poucos, Deus vai me ensinando a tirar a roupagem de fariseu e ser um publicano arrependido. Esse é o caminho do Evangelho. Ele quebra a prepotência, ele quebra um Deus domesticado, ele quebra essa falsa espiritualidade que nós construímos a respeito de nós mesmos. Quebra tudo. Amém pelo Evangelho de Jesus. Amém? É tão somente isso que nós queremos viver aqui. Qual é o segredo que Jesus nos revela? Esse segredo da religião, que nos leva para longe dele. E ele quebra isso aí, entra no meio, entre você e a religião, entra no meio e fala, não mais, sou eu. E ali você tem uma experiência com ele. Amém. Amém. E no final Jesus fala, pois quem se exalta, usa da religião, usa das suas virtudes, esse senso construído na sua mente, será humilhado. Mas quem se humilha será exaltado. É o que Jesus fala para nós. Amém.